amigos. Vou baixar aqui um pouquinho. Deixa ela quer tirar também. Obrigada. Não, tá não. Tá dando para vocês ouvirem aí direitinho? Tá. Balançaram a cabeça. Eles balançaram a cabeça. Estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês nessa noite, na oportunidade de conhecer a casa trabalhando, né, trabalhando para Jesus. Então, assim, a maioria não deve me conhecer, vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Marcele, eu trabalho no Leal, uma casinha pequena que tem lá no alto do cemitério, naquela rua ali da Capela. Segue mais um pouquinho. A gente está hoje atendendo cerca de 60 famílias. Nós estamos com 60 famílias assistidas no Leal. Uma casa com poucos trabalhadores. E eu acredito que dessas 60 famílias, a gente deve ter umas 90 crianças ou mais. O nosso trabalho lá também acontece segundas-feiras, né? Às 19 horas as crianças são assistidas, os pais, e às 19h30 nós temos os nossos estudos, né? Então fica o convite para aqueles que quiserem conhecer a nossa casinha, nosso trabalho, nosso momento lá de doação para Jesus, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Pedro Paulo lá no Tintinho, já fiz alguns estudos lá também. E ele me convidou para hoje ter a felicidade de estar aqui falar com vocês sobre o bem sofrer. Por que nós escolhemos esse tema? Porque eu acredito que mal sofrer a gente já sabe bem, né? Então, eu penso que, apesar do título do capítulo ter também o mal sofrer do Evangelho segundo o Espiritismo, nós precisamos nos espiritualizar para bem sofrer, né? Nós estamos no planeta Terra, sabemos que aqui o ambiente ele é realmente muito grosseiro, mas existem sim algumas possibilidades, alguns movimentos que nos ajudam nesse bem sofrer. Jesus, ele diz pra gente que o sofrer, não, assim, quando ele diz bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, o que ele estava querendo dizer? Ele não estava querendo dizer que somente sofrer ia fazer a gente ganhar o reino dos céus, ou a espiritualidade superior, ou a iluminação, o nome que vocês quiserem dar. Ele não estava dizendo que a gente tinha que cultuar o sofrimento. E eu acredito que durante muitos anos a gente fez uma descrição, um entendimento desse bem sofrer errôneo, né? Onde a gente acreditava que nos privar do material, nos privar do convívio terrestre, dos bens que a terra nos oferece, né? Sofrer, andar amargurado, andar encurvadinho, que seria o que ia elevar a gente ao reino dos céus. Só que o Evangelho, segundo o Espiritismo, junto com a espiritualidade superior, ele vem nos mostrar que não é bem assim. O planeta Terra, ele traz muitos sofrimentos, mas não é qualquer sofrimento que vai elevar a nossa vibração. É o sofrimento com coragem, com sabedoria, aquele sofrimento que não nos paralisa, né, meus amigos? Porque às vezes é muito bom a gente ficar na posição de vítima, né? Mesmo nós que estudamos a doutrina dos espíritos, sabemos que não existem vítimas no planeta Terra, mas a gente gosta de ficar ali. Não, eu não posso servir. Por quê? Porque eu sou pequena, porque eu sou muito alta, porque... E a gente vai colocando os defeitos
né? A gente vai potencializando o sofrimento que a terra em si já causa, né? Só que Jesus diz para nós que nós temos que sofrer com coragem, com resignação, com sabedoria, nos movimentando. Então não é qualquer sofrimento que vai nos elevar. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 920, Kardec interrogou para a espiritualidade sobre essa felicidade, certo? Na Terra, nós temos uma felicidade relativa, uma felicidade que é própria do nosso nível evolutivo, né? Kardec perguntou para a espiritualidade se a gente poderia gozar plenamente de felicidade no planeta Terra. E a espiritualidade diz que não, aqui ainda não é possível. E Kardec, muito sábio, né, compondo esse presente do plano espiritual, que foi o Livro dos Espíritos, falou, tudo bem, nós não temos direito a essa felicidade, não podemos, nossa vibração ainda não faz justo, mas e aí? Enquanto isso, a gente vai ser infeliz, a gente vai sofrer, a gente vai arrastar correntes, e a espiritualidade, não. Na maioria das vezes, o próprio ser humano é responsável pelo seu sofrimento. E assim, meus amigos, esse tema, né, ele é bem recorrente no nosso meio. A gente sempre está falando disso, mas eu acredito que é muito importante a gente relembrar. Porque nos pequenos sofrimentos a gente esquece desse recadinho da espiritualidade, que nós não podemos potencializar um ambiente que já é de sofrimento. Nós temos todos os dias, ao acordar, nos lembrar da nossa verdadeira destinação. A nossa destinação é o plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por enquanto. Então, assim, quando a gente lembra dessa verdadeira destinação, a gente não permite desculpa, que os pequenos sofrimentos diários da Terra nos paralisem. Nós seguimos no trabalho do bem, mesmo que se em sofrimento. Por quê? O Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte, que o verdadeiro sábio é aquele que olha para baixo. A gente tem um péssimo hábito, né? Quando a gente vai falar do nosso sofrimento, quando a gente vai remoer, relembrar aquela historinha triste de 10 anos atrás e recontar, de acreditar que o nosso sofrimento é o pior, é o maior. E aí vocês vão falar para mim assim, Marcele, peraí, você não sabe da minha vida, você não pode falar assim, né? E aqui, o nosso intuito, né, quando estudando a espiritualidade, não é diminuir o sofrimento de ninguém, é só dizer que nós temos a capacidade de trabalhar esse bem de sofrer com mais leveza, se assim a gente pode dizer. Então, quando a gente está remoendo esse sofrimento e contando, a gente tem o costume de olhar para cima. Eu hoje, exemplo, estou com um problema financeiro e o meu vizinho trocou de carro. Como assim? Sendo que o Livro dos Espíritos diz que o verdadeiro sábio não é o que olha para cima, mas o que olha para baixo. Hoje a gente está com a possibilidade de estarmos aqui, né? Nessa casa que tem um nome tão lindo, o nome de uma pessoa que fez tanto sentido para a gente aqui na Terra, sob um teto. Estamos falando de Jesus, falando de Chico Xavier, sob um teto. Então, a gente poderia estar numa condição pior. A gente poderia estar no sereno, no frio. Então, é nesse sentido que a espiritualidade diz para olhar para baixo, né? Nós poderíamos não ter um casaco. Temos irmãos hoje que estão nesse sofrimento, não têm um casaco.
nós fizemos uma campanha de frio, porque assim, às vezes, por mais que a gente sabe, trabalha, algumas coisas elas movimentam a gente. Por isso que eu acho assim, tão importante esse trabalho que a doutrina espírita faz acerca da caridade. A caridade, mão na massa, né? Que é o que vai burilar a nossa dor ali. E a gente fez um trabalho de doação de roupas e uma imagem ficou na minha mente. Eu estou falando para vocês aqui, eu estou lembrando, até me emociono. Uma mocinha com uma sacolinha procurando um casaco de frio, porque está fazendo muito frio e os casacos dela não estavam esquentando ela naquele momento. Então, assim, uma criança, sabe? Aí a gente até, quem tem que estar aqui é sua mãe e tal, mas a gente entende que aquilo ali é aprendizado, a gente precisava daquele movimento. A menina ali procurando um casaco de frio. Então, assim, nós temos que olhar para baixo. Esse é o convite da espiritualidade. Olhar para cima, para olhar para a nossa destinação, para cuidar da nossa alma, nos burilar. Certo? E assim, dentro desse tema, né, do Evangelho, hoje a gente separou para falar para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Livro dos Espíritos, a partir da questão 920, mas eu também tomei, vamos dizer assim, a liberdade de colocar um livro que eu li, do Mestre Tai. O Mestre Tai é um mestre de meditação, é um mestre que faz um trabalho intenso da consciência no aqui e agora. Eu ainda não sou uma pessoa, né, vamos dizer assim, nata na prática da meditação, mas eu faço estudos emocionais acerca da mentalidade no aqui e agora, né, do mindset, no que está acontecendo, e isso tem me ajudado em conjunto com a doutrina espírita, por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse livro do Mestre Tai chama Sem Lama Não Há Lótus. O que é o lótus? É a flor de lótus. É aquela flor linda, maravilhosa, perfumada, que floresce sobre a lama. Qual que é a metáfora aí do livro do Mestre Tai? Você não vai conseguir cultivar uma flor de lótus sobre o mármore. Você não vai cultivar uma flor de lótus onde não há lama. E a lama, ela não é boa, ela não cheira bem. Mas o resultado, que é a flor de lótus, traz um perfume maravilhoso. Então a gente traz isso para o planeta Terra, né? A nossa atmosfera ainda é ilameada, que às vezes a gente se mistura com essa lama, se mistura com esses problemas, mas nós precisamos focar nessa flor de lótus, que não pode ser cultivada em ambiente diferente do que é hostil, né? Nesse livro, ele fala muito da presença no aqui e agora, como eu estou falando para vocês. Por quê? Porque isso ajuda. Amanhã eu vou ter que ter um assunto difícil. Meu pensamento está no amanhã. Traz para o aqui e agora, que esse sofrimento ele vai ser reduzido. Ele fala também da respiração. Às vezes, você parar, respirar, aconteceu um problema, algo muito grave, algo que foge à nossa mão. Aqueles problemas que a gente tem que, que a gente fala assim, que estão na mão de Deus. O que a gente faz nesse momento? Para, respira, traz a consciência para o aqui e agora e tenta. Se não tiver solução, nós temos que fazer a prece mesmo e colocar na mão de Deus, da espiritualidade, de todos aqueles que estão nos assistindo. Por quê? Porque fugiu da nossa mão. Então, esse livro ele trata muito disso, de saber lidar com leveza nas adversidades. Então, é difícil aplicar o bem sofrer aqui no planeta Terra? Sim, bastante. Mas tem
argumento? Tem. Um deles é respirar, caminhada consciente, contato com a espiritualidade. Diversos livros do André Luiz falam que a espiritualidade, em Obreiro de Vida Eterna, a gente encontra isso, sim, vários capítulos onde eles falam que até mesmo aqueles ali que estão no trabalho do bem, que tem uma elevação maior do que a nossa do planeta Terra, eles se retiram para a natureza para ter as suas energias refeitas, sair daquela agitação, interromper a tagarelice que a nossa mente fica. Então seria assim, serenar mesmo a nossa consciência para poder conseguir observar os benefícios que Deus trouxe e sofrer dessa forma que o capítulo 5 nos convida, com coragem, com sabedoria, com resiliência. Tanto lá, né, quanto outro livro que nós pegamos também para falar sobre esse tema é o livro A Imensidão dos Sentidos, de Hamed. Tanto no livro do Mestre Tai, quanto no livro de Hamed, eles falam do consumo, né? Nós estamos num período difícil, onde tudo é para ontem. A pandemia trouxe alguns benefícios aí no sentido da tecnologia, onde nós temos contatos, nós temos facilidades, nós temos consumo online 24 horas. E esses dois livros falam, são anteriores a esse período que a gente vive, né? Mas como tudo que vem da espiritualidade é atemporal, eles falam do consumo. A gente está com esse ledo engano que o consumo ele vai resolver ou amenizar o nosso sofrimento de agora. Às vezes a gente pensa, né, porque a gente está no planeta Terra, mesmo nas distrações, que se a gente comprar ou adquirir, o nosso sofrimento será reduzido. E às vezes, por um espaço curto de tempo né? Quem que não gosta de, vou comprar uma roupa nova, vou me sentir melhor com ela, vou trocar de carro, de casa, enfim. Mas a gente tem que entender que isso é momentâneo, isso é entorpecer esse sofrimento. O verdadeiro sofrer com sabedoria, ele tem que estar ligado a práticas espirituais. Ele tem que estar ligado à conexão com o mais alto. Só dessa forma que a gente consegue. Esses dois livros disseram isso. O do Mestre Tai na linguagem dele, né, da meditação, contato com a natureza, e o Imensidão dos Sentidos aí já no sentido da espiritualidade mesmo, da conexão com a espiritualidade. Esse livro ele trouxe outro ponto importante, porque às vezes a gente vai falar assim, então tá, já entendi, não é para sofrer, então vamos vestir a capa de super-heróis. Nós somos super-heróis. E a gente veste esse arquétipo de super-herói, de nada nos afeta, já que não pode sofrer, vamos ser forte. E o que Hamed fala nesse livro? Que se você vestir essa capa, você anda nos extremos. Não existe aí um equilíbrio. No mesmo momento que você está ali, não, eu sou um super-herói, eu não reconheço a minha humanidade, eu não reconheço que eu sou falho, eu não reconheço que eu vou chorar de vez em quando, eu me torno um sofredor diário. Por quê? Porque não tem equilíbrio, não tem o caminho do meio. Então, às vezes, a gente veste essa capa de nada me afeta, de nada chega até mim. Só que quando o sofrimento vem, ele vem dobrado. Por quê? Porque nós não nos equilibramos espiritualmente e interior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Consumo excessivo e achar que nós não somos humanos. Nós temos sim todos os sentidos, né? Alegria, tristeza, sofrimento, mas todos têm que ser vividos com sabedoria. Quer dizer,
Quando eu estava montando esse estudo, né, esse bate-papo para fazer com vocês, eu lembrei até daquele filme que tem os personagens, né, que tem, eu estou esquecendo o nome dele agora, que tem aquela irmã lá que é forte, é um filme de criança que eu vi com meu filho. A irmã que é forte, sempre forte, carrega pedra. Não podia chorar. Então, assim, quando ela desabou também, ela não conseguiu fazer mais nada. Por quê? Ninguém consegue ser forte o tempo todo. O que nós não podemos é cultuar o sofrimento. Mas nós temos que passar por ele, deixar que ele passe por nós com sabedoria, até mesmo porque nós sabemos que a dor é a nossa mãe amiga, né? Porque se a dor ela não nos visitar, a gente não se movimenta, a gente não evolui. A gente costuma brincar lá no Leal que a gente não evolui na praia. Por quê? Porque se a dor não te visita, você não preocupa. Você cria ali um ambiente de interesse pessoal e não preocupa com o próximo. E não preocupa com a dor do outro. E o livro dos Espíritos, quando fala dessa felicidade, ele traz até um aspecto interessante, né? Porque como ele é um manual de sobrevivência no planeta Terra, ele traz a questão da felicidade depois do autoconhecimento, depois da questão 919, que a gente gosta muito também de ler, né? É muito bonita, né? Que é aquela questão de nos revisitar à noite ali, ver o que a gente fez de mal, o que a gente pode melhorar. Por quê? Se a gente não se conhecer, não souber olhar e acolher as nossas dores, a gente não consegue viver essa felicidade que a Terra permite, essa felicidade relativa. Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que receber as nossas dores com sabedoria para poder auxiliar a dor do próximo. Fácil? Não. É simples, mas não é fácil. Mas nós precisamos também colocar no nosso coração que é um processo. Às vezes, a gente pensa assim, vou rezar um Pai Nosso, meu problema vai resolver, a minha dor vai se curar. Vou fazer um tratamento espiritual mesmo, uma sequência que seja, a minha dor vai se curar, vai se estipar, vai se extinguir. Nós precisamos entender que a nossa encarnação é um processo. É um processo. Hoje nós somos a nossa melhor versão, né? Nós estamos sofrendo com leveza da forma que a nossa evolução está permitindo hoje. Mas nós estamos caminhando. Hoje eu não dei conta. Tudo bem. Amanhã levanta a cabeça, segue e faz de novo. Isso que nós precisamos entender desse processo enquanto reencarnação. Por quê? Às vezes, acredito que na maioria das vezes, né, quando nós estamos ali criando o nosso plano reencarnatório, também na medida que nos é permitido, de acordo com a nossa evolução, nós colocamos um ponto de dor para a gente viver, que na maioria das vezes a gente está trabalhando milênios. Então, se a gente souber reconhecer e viver aquela dor com um pinguinho de sabedoria que seja, acredito que já valeu boa parte da reencarnação. O que a gente não pode é desistir. Por quê? É um trabalho de milênios. A gente não pode ficar estagnado, perdendo tempo, no mal sofrer, porque o tempo está passando, mas também a gente não pode deixar de celebrar as pequenas conquistas que foram com certeza trabalhadas durante muitas encarnações. Então, a gente tem que fazer esse processo valer a pena, esse processo de tranquilidade, de paz no coração, de acelerar, reduzir a nossa dor momentânea.
Acredito que muitos aqui devem ter crianças ou convivem com crianças. As nossas crianças estão muito ansiosas. E se nós também ficarmos com essa ansiedade, com esse lixo mental, com todo esse movimento que tem dentro da nossa mente, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque eles estão na era da tecnologia, tudo muito rápido, tudo muito para ontem. Então, assim, nós temos que descansar, desacelerar. Por isso que eu citei esse livro, né? Sem lama não há lótus, para a gente não esquecer e não ficar misturado na lama, que é o convívio do planeta Terra. E sim deixar a nossa flor de lótus exalar o perfume, praticando o ato de bem sofrer. Jesus Cristo, que foi o médium de Deus, que é o nosso modelo, esse trecho está no livro Muhammad, que foi o nosso modelo e guia aqui na Terra. Eu achei importante colocar isso, porque durante muito tempo a gente confundiu também a situação da cruz do Cristo, né? Ele não permitiu que aquilo ali acontecesse para o culto do sofrimento. O que significa ali aquela crucificação de Jesus? Foi a vida que ele viveu. Foi a expansão, o expandir de amor, de tranquilidade, de serenidade que ele vivenciou enquanto ele esteve no planeta Terra. Eu acredito que aquela cruz ali, ela quer dizer assim, olha, a limitação humana ainda faz coisas do tipo, mas sigam, caminhem, aprendam comigo. Eu sofri, mas eu mostrei que com o caminhar do Evangelho, o meu jugo é leve, o meu fardo é menos pesado, mas ele existe. Então não adianta a gente fingir que não vai ter sofrimento no planeta Terra. A situação é fazer ele ficar mais leve. E com quem? Com Jesus. Aquele que viveu amor, viveu sabedoria, viveu abundância, viveu comunhão, viveu a família universal e deixou os sofrimentos mais leves. Para finalizar, né, eu trouxe um trecho do livro de Leon Denis, que é o capítulo 27, que fala revelando a dor. Nesse capítulo, ele fala ali um pouco do que as religiões fazem, no que elas ajudam, no que elas não ajudam tanto acerca desse sofrimento. Por quê? Porque ainda tem infelizmente, né, muitas pessoas que acreditam que sair do planeta Terra, sair do sofrimento que a gente vive, é o que vai trazer iluminação, e não é. É estar no planeta Terra, na certeza que somos espirituais e não nos misturarmos com a lama do planeta Terra, né? O que também é um processo gradativo. Então, ele fala o seguinte aqui, Leon Denis: homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição, penetrante e fecunda. É indispensável. É o que a doutrina nos ensina, né? Que a dor, ela tem que nos visitar para nos moldar, para burilar nossa alma. A vida, ela é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Esta é uma verdade filosófica. Deus envia o sofrimento àqueles a quem ama. E aí a gente não pode levar no sentido literário, né? Porque a doutrina espírita já nos ensinou que Deus não é um Deus de vingança, mas que nós precisamos sim ainda sofrer para nos
melhorarmos. Aprende a sofrer. Não te direis, procura a dor. É o que o Livro dos Espíritos nos aconselhou, né? Na maioria das vezes, somos nós os responsáveis por nossa dor. Então, o que Leon Denis está dizendo aqui? Não vai procurar dor. Tenta amenizá-la. Mas ela vai te visitar. Mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe como uma amiga. Aprende a conhecê-la, apreciá-la, a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Escuta-lhe a obra oculta, em vez de te revoltares contra ela ou ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação. Associa a tua vontade, o teu pensamento ao alvo que ela visa. Procura tirar dela em tua passagem por tua vida todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. A dor veio visitar? Aprenda. Não pergunte por que comigo, mas por que não comigo, né? Como Chico dizia. Esforça-te por seres o teu turno um exemplo aos outros. Por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso porque aceites. Porque tua confiança no futuro torna mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faz a dor mais bela. A harmonia e a beleza das leis universais, e nesse conjunto a dor tem o seu papel estético. Muitos livros na doutrina espírita, como por exemplo, Há 2000 anos, Renúncia, eles falam de personagens que sofreram de forma incondicional no planeta Terra, mas que quando avançaram as esferas superiores, estavam cheios de luz. Então, que a gente não esqueça que esses sofrimentos, eles são momentâneos, que a forma que a gente vivenciá-los de forma leve ou não, corajosa ou não, é o que vai fazer com que a gente alcance essa luz, certo? Também não adianta a gente ficar... Outro livro também que é muito bom, que fala nesse sentido de luz, que é o Voltei, do irmão Jacó, vocês devem conhecer. Também não adianta a gente ficar só dentro do centro espírita tentando cultuar essa luz, tentando cultuar esse não sofrimento, esse bem sofrer. Por quê? É o contato com o mundo que vai fazer sim a nossa dor, que vai fazer sim a nossa luz brilhar. Como eu citei os livros Renúncia e Há 2000 anos, as duas personagens ali foram incompreendidas, tiveram um sofrimento intenso, mas souberam seguir com sabedoria, com resignação. Qual o resultado? Todas num plano diferente dos demais, né? Que eram ali, que tinham ali, como a gente comentou no livro do Hamed, aquele sentido austero, aquele sentido heróico, aquele sentido de nada me dói, como aqueles outros também que eram os coitadinhos. Então, vamos saber viver a dor com sabedoria. E se ela nos visitar, como diz o livro de Leon Denis, que nós façamos dela uma professora, um burilamento para o nosso ser. Muito obrigada. Era esse o meu recadinho para vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário ou acrescentar alguma coisa, eu estou à disposição. E no mais, meu coração está cheio de gratidão por estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, né, dessa doutrina maravilhosa e esclarecedora.